tarde. Bom, realmente a gente teve uma reformulação muito grande, né, da última temporada para essa agora. Perdemos jogadores importantes, porém eu acredito muito que a nossa comissão técnica, junto com a diretoria, fez um excelente trabalho contratando excelentes jogadores com uma qualidade muito grande, e isso aí facilita bastante, né, o nosso trabalho. Quanto mais jogadores de qualidade, melhor. Então acredito muito que deu certo, né, essa química, apesar de a gente já ter perdido alguns jogos, mais jogos nessa temporada do que na última temporada. Isso aí faz parte, como eu falei, a gente teve uma reformulação muito grande e a gente teve um trabalho muito grande, né, para ter uma química, um entrosamento o mais rápido possível, né? Então acho que o entrosamento e a química chegou na hora certa, no principal objetivo que a gente tinha, que era o Campeonato Mundial. Então, sem dúvida nenhuma que a gente conseguiu ali fazer um grande campeonato. Foram 2 jogos ali indiscutíveis, onde a nossa equipe não deu chance para o adversário em nenhum dos jogos. Então, acredito muito que a gente fez um excelente trabalho ali, conquistou o título, que era o principal objetivo nessa temporada. E agora, sem dúvida, que a gente ainda tem a Champions e a gente tem um NBB. Então, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo aí para continuar trabalhando duro, para tentar buscar essas 2 competições aí também, porque a gente acabou de ganhar o bicampeonato, mas a gente já está começando a pensar no tri. Então a gente já tem que começar a colocar a nossa cabeça novamente ali comemorar um pouquinho. Vamos comemorar um pouquinho hoje, mas a partir de amanhã a gente já volta já com tudo, os treinamentos, e botar o nosso foco aí nessa Champions para a gente buscar novamente esse campeonato e, consequentemente, a vaga para o próximo Mundial, para a gente, quem sabe, buscar esse tricampeonato. Posso? Cristina de Sado, fim de jogo. A gente acompanhou a chegada ontem de vocês no aeroporto e fizemos mais ou menos a mesma pergunta para todos sobre a questão do coletivo, né, e da concentração. A gente tem acompanhado todos os jogos do Flamengo pela NBB e a gente sabe que isso às vezes varia um pouquinho, né? E dessa vez, nesse torneio, não variou. Então eu queria saber, na visão do Olivinho e na visão do Gustavinho, qual é a diferença desse tipo de conduta de concentração para torneios diferentes, como é feito na parte técnica e como é a visão dos jogadores? Bom, boa tarde. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas foi essa questão do foco, né? Do foco dos jogadores, da concentração dos jogadores. A gente jogou contra 2 equipes importantíssimas, né? 2 campeões, um campeão da G-League e um campeão europeu da temporada passada, um time que joga a Liga CB, uma segunda liga mais forte do mundo. E a gente não esperava que as palavras que fossem usadas depois no outro dia, nós nos tornamos bicampeões, que as palavras mais usadas fossem dominante, absoluto, predominante, né? Foram essas as palavras usadas na maioria das manchetes, assim, porque foi uma diferença muito grande. E isso é muito devido, é claro, à nossa preparação, mas principalmente eu acho que ligo muito à primeira pergunta do Guilherme para o Olívia, que foi a liderança dele, né? Então, tanto ele, que a gente já sabia que tinha uma liderança muito grande, o Balbi tem uma liderança muito grande, mas acho que o Faverani se mostrou um cara assim fenomenal nessa questão da liderança nesse Mundial. Então, eu acho que esse foco, essa concentração foi muito decorrente de um trabalho deles com eles mesmos, com um pouco de ajuda nossa, mas principalmente deles. Bom, acho que o Gustavo já falou bastante coisa aqui, mas eu acho que também que a gente sabia que era o principal objetivo da nossa temporada, né? E eram apenas 2 jogos. Então, quanto mais a gente estivesse ali concentrado, focado, seria melhor. E aí aconteceu o que aconteceu nos 2 jogos, né? Nós entramos com um foco gigantesco, acho que graças ao trabalho também que a comissão técnica fez, que foi excelente. Eu sendo bem sincero aqui, eu não conhecia muito a equipe do Lakeland Magic e não sabia também muito bem as características dos jogadores do Burgos. Então, antes dos jogos,
a gente recebe os vídeos tudo mastigadinho para a gente saber o que a gente tem que fazer realmente na quadra. E o que aconteceu? A gente teve 2 jogos ali que foram dominantes. A gente não deu chance para nenhuma das equipes. Desde o início do jogo ali, a gente focou bastante durante os 40 minutos. Que durante a nossa temporada a gente estava tendo alguns apagões no jogo, e nesses 2 jogos ali a gente não teve praticamente nenhum. Então, acho que essa questão do foco aí realmente foi uma coisa muito grande, porque a gente estava trancado no hotel também, né? A gente não podia sair, não podia fazer nada. Então a gente estava sempre ali falando dos jogos, estava sempre conversando ali, falando que era a chance que a gente tinha de poder fazer história, de colocar o nosso nome na história do Flamengo, na história do basquete brasileiro, o Flamengo sendo o único bicampeão continental. Então isso aí já são fatores aí que deixam a equipe bastante motivada. Então, sem dúvida nenhuma que a gente conseguiu aí o nosso objetivo principal. Obrigada. Estou jogando num clube que me oferece a melhor estrutura do Brasil. E, cara, para mim é um orgulho muito grande. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu jogo ao lado da minha família, jogo ao lado dos meus amigos. Cara, para mim tá perfeito. E eu sou movido a desafios, cara. E todo ano esses desafios se renovam. Eu queria muito a Champions esse ano, da temporada passada. Eu queria o NBB, eu queria o Carioca. Eu quero muito sempre estar ganhando. Meu pensamento é sempre esse. E apesar de eu ter 38 anos, já ter vencido praticamente tudo com o Flamengo, sempre tem uma coisa nova. No final da temporada a recompensa é grande. Quando você ganha algum título pelo Flamengo, realmente é uma coisa que toma uma proporção gigantesca. Então a gente teve uma oportunidade de ganhar o Mundial aqui esse ano novamente, o bicampeonato, conquistamos, e eu sou o único cara do basquete brasileiro na história que tem o bicampeonato com o mesmo clube. Então, cara, é uma honra sempre poder estar vestindo esse manto rubro-negro. Eu tenho uma motivação muito grande de sempre estar jogando aqui, e para mim é uma satisfação total, uma honra realmente. Motivação vai ter sempre. Mas é um trabalho de muito tempo, né? Não uma caída de paraquedas aqui. É um trabalho que começou com todas as categorias de base, depois como assistente técnico, até virar técnico, enfim, acho que todo mundo já conhece um pouco da história. Com relação a falarem muito de mim na NBA, que nem você falou, na Europa, eu procuro não ligar muito para isso. Eu estou com foco aqui no Flamengo, a gente está já conversando sobre próximos anos aí, com uma conversa muito adiantada sobre próximos anos. A minha ideia é continuar aqui. Eu estou muito bem no Flamengo. Eu sonhei tanto em trabalhar no Flamengo, e não é agora que eu estou aqui que eu vou ficar pensando em sair daqui e ir para outro lugar, né? A mesma coisa que às vezes a gente fica ansioso e as pessoas perguntam, e até a diretoria, bom, quem que a gente vai contratar para o ano que vem? O que a gente... Não, a gente precisa... A temporada passada sonhou tanto com essa, e aí vamos ganhar os títulos nessa e depois a gente vê o que a gente vai fazer. E ele estava falando que o Flamengo vai comemorar 70 anos da primeira viagem internacional do basquete, que jogou contra a Barcelona, enfim, foi lá para a Espanha, jogou e ganhou 3 jogos. Então, o basquete do Flamengo acabou de comemorar em 2019 100 anos. Então, isso demonstra a tradição, ininterruptos, né? Ininterruptos. Então, o basquete do Flamengo não é só o que a gente está vendo agora. A gente está aqui agora, nesse momento de glória, né, de comemoração, devido a toda essa história que já tem no Flamengo. O basquete do Flamengo começou 5 anos após a fundação, né, após o futebol, vamos dizer assim. Então, o futebol acho que começou em 1914, se eu não me engano, e o basquete em 1919. Então, é muita tradição, são muitas pessoas que passaram por aqui, são pessoas que passaram em alguns momentos difíceis do clube, onde não se pagava tanto salário, não tinha tantos recursos, mas o basquete se manteve mesmo assim no clube, né? Então, acho que é uma coisa, é um alicerce muito forte que tem o basquete aqui hoje, independente das condições financeiras. Eu acho que e isso nos dá muita força, né? Porque às vezes a gente fica imaginando, é muito fácil, né, as pessoas quererem vir para o Flamengo agora, mas tem que conhecer a história de todo mundo que passou por aqui, construiu e fez chegar ao que é hoje. Da preparação, dominância, realmente o Flamengo fez a diferença
nesse Mundial, e eu queria saber quais foram os principais pontos que vocês tocaram antes das partidas e o quanto esse plano de preparação pode se aplicar para o restante da temporada também. Boa, antes de responder essa pergunta, um agradecimento a toda a nossa diretoria, tanto de esportes, né, com o comando do Guilherme Kroll, que é o vice-presidente, do Marcelo Vitor, diretor, e do Diego, que é o gerente, e todos os patrocinadores também do Flamengo, que senão não seria possível, né? Também o pessoal de comunicação, de marketing, que faz essa parte. Então, só vou citar os patrocinadores, que é muito importante: o BRB, a MOS, a PixBet, a ABC da Construção, Sócios.com, o CBC e o Governo do Estado do Rio, sem falar da Adidas também, que ajuda bastante a gente sempre, né? A preparação ela não foi fácil, ela foi muito dura e sofreu muitas críticas, mas eu tinha na minha cabeça a certeza, eu e a comissão técnica, a gente tinha a certeza que a gente tinha montado uma equipe internacional que sofre bastante para jogar internamente, sofre por conta de estilo de arbitragem, que é diferente, sofre por conta de estilo de jogo das outras equipes, que é diferente. Vou dar exemplos práticos para você. Por exemplo, o Mineiro jogando na posição 3 é uma coisa que internamente ele tem um pouco de dificuldade, e o time tem dificuldade. A insistência com o Faverani, que foi muito criticado, com o JP Batista também muito criticado, mas eles mostraram que são jogadores internacionais e que na hora que a gente precisou deles para jogar jogos gigantes, eles jogaram e o time jogou da maneira com que precisava. Então, eu como treinador, muitas vezes eu não podia voltar para trás nas minhas escolhas, eu estava muito firme na minha cabeça que em jogos internacionais ia dar certo. E como o Olivia falou na pergunta anterior, era o momento mais importante da temporada, era esse, do Intercontinental, era tudo que a gente queria. Então, eu não podia voltar para trás, eu tinha muito idealizado isso na minha cabeça, muito certo isso na minha cabeça. Agora a gente vai jogar o NBB, pode ser que algumas mudanças ocorram ou não, taticamente falando, mas não vou falar para você que a gente usou o NBB para treinar para o Intercontinental, porque essa palavra seria muito forte, seria muito desmerecer o NBB, e não é o caso. A gente está aqui também graças ao NBB, graças à Liga hoje, que é muito forte, mas realmente talvez tenha sido sacrificado um pouco alguns momentos do NBB por conta do Intercontinental, para a gente realmente formatar o time da maneira que precisava para jogar esses jogos do Intercontinental. Como a Olivinha falou, principalmente o Fernandinho, o Rafael, o Fred fizeram um trabalho espetacular de scout, de análise dos adversários. E aí eu falo um pouco também que eu respondi para o Enéas, sabe? Às vezes a gente abriu mão até, porque a gente não tem a mesma estrutura do futebol, né? Não preciso nem explicar muito isso. A gente não tem muitas pessoas trabalhando com a gente, mas a gente tem um número legal de pessoas. Mas muitas vezes a gente abriu mão de análises, por exemplo, de equipes do NBB em detrimento do que a gente já estava fazendo. Então nós já estávamos fazendo essa análise há 2 meses atrás, ou mais até, de quem está jogando no Lakeland Magic, quem está jogando no Burgos, o que está acontecendo lá, quem está machucado, esse está machucado, esse ficou 2 semanas fora. A gente sabia tudo. Até quem tinha se machucado há 2 meses atrás. A gente sabia tudo que os caras iam fazer. Até o dia que eles iam viajar, a gente sabia. Eu conversei com amigos na Espanha para saber, mesmo não sabendo se a gente ia jogar com o Burgos ou não. Eu botei todo o staff do Brooklyn Nets, que eu tive lá na Summer League, para trabalhar também pra gente. Eles passaram muitas informações pra gente. Então o Rafael entrou em contato, todo mundo entrou em contato lá nos Estados Unidos. Tinha um amigo que trabalhou no Lakeland Magic a temporada passada e também a gente conversou muito. Não é simplesmente entrar lá e vamos ver agora quem é quem. Não é simplesmente isso, né? Então é um planejamento, uma preparação muito grande, inclusive, né, já que eu falei do futebol, inclusive com outros esportes e com o futebol também. A gente recebeu ano passado aqui, depende muito da comissão técnica que está no futebol, né, e agora me parece que o Paulo Souza é um cara muito aberto a trocar ideias e querer saber o que está acontecendo, e eu também, né, ir lá aprender com eles. A gente recebeu visita do Cadu, que acho que não está mais aqui no Flamengo, mas ele era um analista de desempenho lá do futebol, e ele cuidava das bolas paradas, né? Então ele veio saber como é que a gente fazia com a questão dos bloqueios para usar no futebol também, e acabaram saindo alguns gols no futebol em decorrência dos bloqueios, não por causa do basquete, né? Mas
E a gente também foi lá saber algumas coisas que eles faziam, então é muito legal, assim. Então, é um Flamengo só, né? O trabalho do Marcelo Vida é único, não existe outro profissional no mercado, não existe. Se a gente tentar procurar, não vai encontrar, não vai chegar nem perto disso, né? Toda engenharia financeira, toda engenharia técnica, toda inteligência do esporte olímpico evidentemente o DNA do Marcelo Vida, tá? Isso é claro e irrefutável e ninguém no mundo pode negar. Então o somatório disso tudo que eu falei é que transformou o Flamengo em bicampeão mundial. É isso, então agora a gente vai fazer a foto